Tem alguma história que você gostaria de compartilhar conosco de alguma dessas viagens, algum desses momentos que te chamou a atenção? Ô, Suzy, eu já viajei para alguns países, né, na Europa, já estive na Suíça, na Itália por 2 vezes, já estive também em Portugal e na Inglaterra, fui à cidade de Londres, né? E eu também estive na França, em Paris e também na Holanda, né, na cidade de Amsterdã. Houve algo lá que me chamou a atenção, né? Nós podemos ver que a Europa realmente está vivendo assim, um momento de muito esfriamento espiritual. A Europa está passando por esse esfriamento, né? As pessoas da Europa têm se tornado cada vez mais materialistas, né? E têm abandonado a espiritualidade, têm abandonado as coisas relacionadas a Deus, né? Então isso é muito chocante. É muito triste a gente ver hoje a Europa, uma vez já foi berço, né, de tantos avivamentos que marcaram gerações, e hoje a gente vê os europeus afastando, distanciando de Deus, né? Há um texto que diz assim, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Olha só. Então nós podemos ver que o esfriamento espiritual, ele é inevitável, porque ele é um sinal da vinda de Jesus. Então ele virá realmente sobre a terra, né? Ou seja, nós já podemos ver esse esfriamento acontecendo, né? Jesus diz assim que nos últimos dias muitos, né, irão esfriar, o amor de muitos se esfriarão, por aumentar a iniquidade. E a Europa passa por isso, por esse grande esfriamento, por essa grande apostasia da fé. Estão se apostatando da fé. E eu estive em Amsterdã, e em Amsterdã nós sabemos assim, que tem uma abertura muito grande para a prostituição, para as drogas, né? Tudo lá é permitido, o errado é permitido, né? O errado lá se tornou o certo, são as inversões de valores, de conceitos. E eu estive lá passando, e ali tive uma experiência em frente à estação de trem de Amsterdã, estação central, e eu vi 2 holandeses fazendo a obra, evangelizando, né, distribuindo folhetos, cantando, e de repente eu olhei e vi 3 policiais vindo em direção a eles e tirando eles de lá, expulsando eles de lá. E é muito triste a gente ver isso em um país, né, ou uma cidade, que é onde as coisas erradas são permitidas, e o evangelho não é aceito, né? E eu voltei para o hotel, né, naquele dia eu chorei muito, né, porque eu fiquei muito triste com isso, ver a situação, né, aonde o ser humano pode chegar, não é mesmo? Não conseguir ouvir, não querer ouvir a verdade, né? Mas a Bíblia diz, o texto que você leu fala sobre isso, que o próprio Senhor Jesus, né, o mundo nos odeia. Exatamente, o mundo não aceitou, o mundo odeia, e também vão odiar aqueles que pregam a verdade, né? Que prega a sã doutrina, que prega a palavra de Deus, não é mesmo? Mas queiram eles ouvir ou não, nós devemos pregar, nós devemos anunciar. E quando você acha que a pessoa pode se sentir assim, eu já estou pronta para evangelizar, eu posso começar a falar do amor de Deus, será que ela precisa esperar pintar uma viagem? Ou como que ela pode começar a evangelizar? Eu acredito que as oportunidades, elas estão em todos os lugares, né? Nós não precisamos procurar grandes oportunidades. Há um texto que fala assim, se nós formos fiéis no pouco, sobre muito o Senhor nos colocará, né? Então, muitas vezes, nós queremos coisas grandes, megas, né? Muitos almejam os púlpitos de igrejas grandes, não é verdade? Mas, na verdade, as oportunidades estão nas esquinas. É isso, né? mesmo. As oportunidades estão numa confraternização familiar, né? De a gente poder ali levantar nossa voz, orar, ler um texto bíblico. E quando nós somos fiéis nessas pequenas coisas, né? Nessas pequenas, entre aspas, oportunidades, Deus vai nos proporcionar grandes oportunidades. Então, com certeza, não precisamos esperar muitas coisas para que possamos fazer. Nós devemos fazer agora, né? O momento de fazer missão é agora. É a nossa Jerusalém, depois Deus nos leva para a Judéia, né? Deus nos leva para Samaria e nós chegamos até os confins da terra. E você que está nos ouvindo, você não precisa de ter um curso, você não precisa de ter um estudo para saber como contar da sua história. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. A testemunha é aquela pessoa que conta o que viu.
e você vai contar o que aconteceu na sua história, o que aconteceu na sua vida. Eu tenho milhares de histórias lindas que eu já presenciei Deus agindo através de mim, através de pessoas ao meu lado, mostrando o amor dele por outros. É sempre tempo de amar alguém. É sempre tempo de falar do amor de Deus com alguém. Ontem, pastor, eu estava no shopping e eu fui sair para passear com a minha cunhada para fazer uma coisa. E aí, mulher sempre dá uma passadinha no banheiro, né? Eu cheguei no banheiro, estávamos em quatro amigas, né? E aí quando eu cheguei no banheiro, estava a moça que estava limpando o banheiro. E aí eu tive a vontade de orar por ela, chamei as minhas amigas e ali no banheiro eu perguntei o nome dela. Se você está me assistindo, Rose, mais uma vez, Deus está falando o seu nome porque Deus se importa com você. E ali a gente chamou aquela moça e a gente teve um tempo de orar por ela. E eu percebi nos olhos dela aquele acanhamento misturado com aquela curiosidade. O que é isso? O que está acontecendo? Quem são vocês? Por que vocês estão orando por mim? E foi um momento tão gostoso. E eu tenho certeza que não foi só a Rose que ficou feliz. Eu fiquei feliz. Se você se deixa ser usado por Deus, se você começa a falar do amor de Deus aonde você está, Deus vai te levar para vários lugares, porque o que o Senhor quer são testemunhas que contem quem Ele é, que atraiam outras pessoas para morarem com Ele. E todos nós fomos chamados. Você já foi chamado por Deus. Você já tem esse ministério de ser um propagador das grandezas de Deus. Então, faça parte daquilo que Deus tem preparado para você. Você gostaria de falar alguma coisa em relação a isso com quem está em casa? Ô Suzy, realmente a gente tem que estar na brecha mesmo, né? É um jargão bem cristão mesmo, né? Usado o evangeliquez, né? Nós falamos estar na brecha, estar na disponibilidade de Deus, né? Estar realmente, né, sempre falando assim, Deus, eis-me aqui, envia a mim. Né? Não é eis-me aqui e envie o outro. Né? Tem pessoas que falam, eis-me aqui, mas envie o pastor, envie o diácono, né? Envie o missionário. Mas, na verdade, nós que precisamos estar à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo nos use mesmo, né? E que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Isso é importantíssimo. Eu creio que Deus quer usar cada pessoa que está assistindo esse programa, não tenho dúvida disso. Acredite que você está em frente a essa televisão agora, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus hoje está despertando o seu chamamento. Hoje Deus está reacendendo talvez a chama no seu interior, para que você possa se despertar, para que você possa se levantar do lugar onde você está e começar a falar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado na sua vida, por gratidão, por fidelidade e por obediência, né? Porque nós devemos ser motivados para essas três coisas, não é mesmo? Por gratidão, porque devemos ser gratos pelas bênçãos recebidas, devemos ser gratos por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. É uma coisa maravilhosa. Nós estamos condenados ao inferno. Deus agora nos salvou. Nós vamos para o céu, estaremos morando com Ele eternamente, né? Por fidelidade, porque nós devemos ser fiéis ao Senhor, fiéis a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, e por obediência, porque a Bíblia fala que nós devemos pregar, devemos anunciar o Evangelho, pregar a toda criatura, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então devemos obedecer. O cristão que não está pregando, que não está testemunhando, o cristão que não está fazendo a obra de Deus, ele está negligente a esse chamamento que é feito para todos, né? Seja pastor, seja levitas, seja, né, que ministério que a pessoa esteja exercendo dentro da igreja. Todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Puxa, o programa passa tão depressa, né, pastor? Já está na hora de encerrarmos. Mas eu gostaria de te agradecer muito pela sua presença aqui e gostaria que você fizesse alguma consideração final em relação a esse assunto, o Ministério Pastoral e Missões. Suzy, eu também agradeço pela oportunidade, essa rica oportunidade, né? E a consideração que eu quero fazer é que nós possamos nos despertar, né? Os colegas pastores, né? Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos buscar essa unidade das igrejas para que possamos realizar
a obra do Senhor. Jesus, ele diz assim, que ele, na sua oração, em João capítulo 17, ele orou para que nós sejamos um, né? E essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos o mesmo propósito, nós tenhamos o mesmo coração, que nós sejamos impulsionados pela mesma motivação. E que você possa, você que está nos ouvindo, nos assistindo, que você possa ser impulsionado também a buscar essa unidade, para que o reino do Senhor cresça, para que o Evangelho alcance corações e transforme vidas. E você é o instrumento escolhido de Deus para fazer isso. Amém. Então nós vamos orar. Vamos orar em unidade. E aí, se você é, de repente, um pastor ou um líder, lembre-se disso. A igreja do Senhor, o corpo do Senhor é um só. Você pode e deve estar unido com outras igrejas, com outras pessoas que fazem parte do mesmo corpo. Se existe um ministério, alguma coisa que você queira fazer, que outra pessoa de outra igreja está fazendo, junte-se a ela. Faça como o pastor Alex, que está indo conosco. São pastores de várias igrejas diferentes, são pessoas voluntárias que estão todas colaborando para que pastores e outros irmãos nossos, lá no Congo, em Burundi e em Moçambique, durante o mês de julho, recebam a palavra do Senhor e doações que vão ajudá-los a crescer no conhecimento do Senhor. Se você quiser contribuir, você pode fazê-lo. A conta aí vai estar aparecendo aí nos letreiros e você pode contribuir com essa viagem. Também é uma forma de você estar indo conosco. Feche seus olhos, nós vamos orar. Dá sua mão. Pai, nós te rogamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre, ó Deus, as nossas vidas. Sim, e sobre as vidas de todos aqueles que têm nos escutado. Pedimos, ó Deus, que o trabalho do Senhor no Brasil e no mundo inteiro cresça e que mais vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome. Que mais e mais pessoas te conheçam e saibam, ó Deus, das verdades do Senhor através de um povo que se levanta com coragem, com intrepidez para fazer diferença no dia que se chama hoje. Que o Senhor levante mais pastores para irem semear a palavra. Que o Senhor aqueça o coração daqueles que um dia já pregaram tanto e hoje estão adormecidos. Que os cultos de domingo não sejam ouvidos, mas sejam vividos cada dia, cada semana. Que o Senhor levante a Tua igreja com poder e autoridade. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Aleluia.